Alô? Um minutinho só que a gente vai começar. É que a palestra vai ser transmitida ao vivo pela net, então ele está pegando o sinal lá. Só um minutinho. Ok, professor? Alô? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês em mais essa palestra do projeto Ciências às 19 horas. Para aqueles que ainda não sabem, nós temos todo mês uma palestra na terceira terça-feira do mês, né, às 19 horas aqui no auditório. Nós começamos isso em agosto do ano passado, vamos continuar. Então, no mês que vem, por exemplo, vai ser no dia 21 de junho, né? A palestra vai ser proferida pelo professor Daniel Vanzella e o tema é cosmologia. Mais especificamente, ele vai falar sobre buraco negro, tá certo? Como são formados, o que é um buraco negro, e uma palestra voltada para o público leigo, ou seja, não precisa ser especialista nessa área. Bom, como eu disse, esse semestre as palestras passaram a ser transmitidas ao vivo pelo canal local da NET, o canal 25. Né? Então, as pessoas podem acompanhar de casa. Eu gostaria também de saudar o público que está em casa assistindo a gente pela NET. Né? E ela será também reprisada ao longo da semana nesse mesmo canal. Bom, hoje é um prazer, nós temos aqui o professor Glaucio Oliva, né? Ele é professor titular do Instituto de Física de São Carlos, da USP, né? E é diretor do Centro de Biotecnologia Molecular Estrutural, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP, os CEDIPs. Né? Ele doutorou-se em cristalografia de proteínas pela Universidade de Londres, em 1988, e seus principais interesses de pesquisa estão centrados na iologia estrutural e suas aplicações no planejamento e desenvolvimento de novos fármacos, né? Com particular ênfase em doenças endêmicas brasileiras, né? Como doença de Chagas, a gente vai falar hoje. Essas pesquisas levaram a realizar vários experimentos de cristalização em microgravidade, né? Em especial a bordo dos ônibus espaciais da NASA. Hoje ele lidera uma equipe de pesquisas com cerca de 60 participantes, né? Com composição multidisciplinar de físicos, biólogos e químicos. Ele tem mais de 100 artigos publicados em revistas internacionais, os quais foram citados mais de 1000 vezes em outros artigos científicos, né, que é uma medida da importância do trabalho realizado. Ele já supervisionou cerca de 30 teses de doutorado e dissertações de mestrado. E o professor Oliva tem liderado projetos em colaboração com empresas do ramo farmacêutico e é consultor científico da empresa nacional Eurofarma Laboratórios, coordenando os projetos de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Né. E hoje ele está aqui para falar para a gente sobre a produção de fármacos, né? E o título é Na Saúde e na Doença, a descoberta de novos medicamentos. É um prazer ter hoje o professor Oliva aqui. Boa noite, muito obrigado pelo convite, professor Agostinho, e acima de tudo, muito obrigado a vocês por terem dedicado uma horinha de suas vidas para ouvir um pouco dos trabalhos que estão sendo feitos dentro da universidade, esse canal de comunicação entre aqueles que hoje fazem ciência e aqueles que consomem ciência e que, na verdade, financiam a ciência que está sendo feita dentro da universidade, é fundamental. Nós precisamos cada vez mais estreitar essa conexão entre a universidade e a sociedade, e acho que essas palestras têm criado uma oportunidade para a gente manter esse contato. E aproveito também, como professor Agostinho, saudar os nossos ouvintes, né, os telespectadores, não ouvintes, e que estão em casa acompanhando essa hora de conversa que nós vamos ter aqui. Eu tinha escolhido o tema para hoje, na saúde e na doença, lembrando um pouquinho aquela frase que é dita quando no casamento, né, das pessoas na igreja. Mas o tema vai estar voltado para a descoberta de novos medicamentos. A gente vive um período em que a expectativa na vida humana tem crescido muito, em função, em grande parte, da disponibilidade de alternativas terapêuticas para o tratamento das doenças. E é importante a gente refletir um pouco sobre
como atuam os medicamentos e como esses medicamentos podem vir a ser descobertos. E eu vou aproveitar, então, para também contar um pouco das pesquisas que estão sendo feitas aqui no nosso instituto e em outras instituições nessa área do desenvolvimento de fármacos. As perguntas, então, que nós vamos querer abordar durante essa apresentação, a primeira delas, né, qual a origem das doenças, como funcionam os medicamentos, como novos medicamentos podem ser descobertos e como estão as pesquisas nessa área no Brasil. Vamos começar, então, discutindo o que é que causa doenças, né? As doenças humanas, elas têm, em geral, duas fontes principais, né? Ou nós temos as doenças infecciosas, causadas por micro-organismos, ou doenças que têm origem genética e molecular. Como as doenças infecciosas, ou os agentes causadores de doenças infecciosas, nós temos os vírus, as bactérias, os fungos, protozoários, nematóides e outros. Né? E nas doenças genéticas e moleculares, alguns exemplos são a hipertensão, o reumatismo, a alergia, o câncer, as doenças crônico-degenerativas, cada vez mais importantes na medida em que o ser humano está vivendo mais longamente, e essas doenças costumam aparecer em idades mais avançadas. E outras doenças também que têm essa origem genética e molecular. Evidente que as causas são distintas, mas os efeitos muitas vezes são semelhantes. Eu comecei agora há pouco mencionando isso. Esse aqui é um levantamento internacional feito sobre a expectativa de vida que o indivíduo tem ao nascer numa média mundial. Ou seja, isso aqui é a média sobre todos os países, né, sobre toda a população do nosso planeta. E a gente vai ver, isso é a média tomada nos últimos 50 anos, em períodos de 5 anos. Na década de 50, então, no começo da década de 50, o indivíduo, ao nascer, tinha uma expectativa média de vida de 46 anos e meio. Parece muito pouco, né? Mas nós temos que lembrar que se isso é uma média mundial, nós incluímos aqui justamente aqueles outros países onde as condições de vida são muito precárias, né? Países como a África, o continente, né? No caso o continente africano, alguns países da Ásia, áreas endêmicas de pobreza na América Latina, no Brasil em particular, e que contribuem para que essa média, a idade média, né, duração média da vida das pessoas fosse tão curta assim. Mas o que a gente observa é que nos últimos 50 anos, essa média mundial tem sistematicamente crescido. Né? Eu não tenho aqui o gráfico, podia ter colocado, mas a média americana nos Estados Unidos, que é um país onde a distribuição de riqueza um pouco maior entre os seus cidadãos, essa média começa aqui perto dos 63 anos de idade, na década de 50, e vai se prolongar agora, nesta última década, já com 73 anos de idade, a expectativa média de vida para um cidadão americano. Essa aqui é a média mundial. E nós podemos nos perguntar, o que é que tem acontecido com o ser humano que tem, então, tido a oportunidade de ter vidas mais longas? Uma análise detalhada dos fatos mostram que um dos maiores motivos desse aumento na expectativa da vida média é a disponibilidade de novos medicamentos. Evidente que outros fatores como maior acesso à alimentação, à saúde pública em geral, a saneamento básico, evidente que tem criado condições para que essa média cresça também. Mas certamente o acesso a novos medicamentos tem tido a contribuição principal nesse aumento da vida média das pessoas. E o que são os medicamentos, então? Ora, todo medicamento contém uma substância ativa. Substância ativa chamada de fármaco, que deve interagir com um receptor para desempenhar a sua função curativa. As substâncias ativas, em geral, são moléculas muito pequenas. São pequenas moléculas compostas, às vezes, de 1 a 2 dezenas de átomos. E os receptores, que são aquelas moléculas no nosso organismo que vão ser o alvo
dessas substâncias ativas são as proteínas e outros componentes dos seres vivos. E nós vamos gastar um tempinho aqui para discutir um pouco como é esse processo de reconhecimento do fármaco pelo seu receptor. Evidente, então, que a gente vai estar numa situação esquemática aqui representada. Nós temos uma célula representada de forma muito simplificada, um receptor, por exemplo, nesse caso, na superfície da célula, e algumas chavinhas, apenas algumas das quais se encaixam adequadamente nesse receptor. E é isso o sonho do fármaco, é aquele projétil mágico que vai se encaixar especificamente só naquele receptor que tem alguma correlação com a doença que a gente vai estar procurando intervir. Eventualmente, outras moléculas não vão ter atividade e, portanto, não vão interagir com aquele fármaco, com aquele receptor específico. Então, as substâncias químicas que não podem ligar-se, e aqui a substância química que pode ligar-se ao receptor. Se nós olharmos para o nosso organismo, aonde estão agindo os fármacos? Ora, a gente precisa olhar para a constituição anatômica do ser humano. Nós temos este grau de complexidade decrescente aqui nas estruturas que compõem, então, o nosso organismo. Evidente que o corpo humano tem aqui os seus órgãos, coração, fígado, estômago, intestino, rins, pulmões, todo o sistema circulatório, aqui representado. Nosso corpo, portanto, é composto de órgãos. Estes órgãos têm tecidos específicos. Cada tecido vai ser composto por células, aquilo que a gente aprende na escola, né, como sendo a unidade da vida. Mas, na verdade, se a gente olha para as células, nós vamos observar ainda um grau de organização muito grande. As células têm também organelas, pequenos aglomerados, né, que vão ter funções específicas dentro dessa célula. E se a gente olhar ainda com mais detalhe, nós vamos encontrar que todos os seres vivos e, portanto, todas as células são compostos de algumas moléculas. Né? Algumas moléculas que têm componentes básicos bastante simples, como a gente vai ver. As células, naturalmente, vão ter que se diferenciar para serem utilizadas em cada um dos tecidos e órgãos que compõem o nosso organismo. Nós temos células epiteliais, células musculares, células nervosas, enfim, vamos ter diferentes tecidos. Se nós olharmos para um organismo, aqui é uma representação esquemática, eu peço desculpas porque uma parte dele está escrito em inglês, mas se nós tivermos aqui uma célula, cerca de 70% dessa célula é composto de água. E só 30%, os 30% restantes é que vão ter componentes químicos distintos da água. E se a gente olhar para os 30% restantes, o que é que nós vamos encontrar? Ácidos nucleicos, proteínas, polissacarídeos e fosfolipídios. E, em particular, eu chamo a atenção que dentro desses 30%, metade são as proteínas. Então, esse slide sumariza o fato de que em todos os organismos vivos, desde os mais simples, né, uma bactéria, uma planta, até organismos mais complexos como animais, o nosso próprio organismo, todos nós temos apenas estas 4 classes de moléculas distintas. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, que tem uma função muito específica dentro das células, principal, que é guardar e transmitir as informações de como sintetizar proteínas. Ácidos nucleicos, às vezes, podem também fazer catálise, como a gente está aprendendo agora, mais recentemente. Mas as proteínas, que são, em quantidade, o grupo maior de moléculas que compõem os seres vivos, são as operárias dos organismos vivos. São as proteínas que vão realizar todas as funções dentro da célula. Transporte, armazenamento, respiração, estrutura, imunologia, defesa, tudo isso é realizado pelas proteínas. Então as proteínas têm esse papel central de operárias dentro das células. Nós temos também dentro dos organismos vivos, dentro das células, os polissacarídeos ou carboidratos, que são moléculas que estão aqui em quantidades típicas de 2%.
que são usadas como fontes de energia, complementam as proteínas na comunicação entre as moléculas, e os fosfolipídios, que também contribuem com 2% e que são os constituintes principais das membranas, aquele material que envolve as células e que permite que o que acontece no interior da célula seja distinto do que acontece no exterior da célula. Esse talvez tenha sido um dos eventos mais fundamentais no aparecimento da vida no nosso planeta, que foi a compartimentalização das reações químicas que constituem os seres vivos dentro das células, pelas membranas celulares, e por isso os fosfolipídios têm um papel importante. Mas nessa figurinha dá para a gente perceber que as proteínas vão exercer um papel central em tudo que acontece dentro das células vivas. E essa slide nos leva a uma questão que é bastante interessante, né? Quer dizer, todos nós nos originamos de uma única célula, né? Um óvulo fecundado por um espermatozoide que passa a se multiplicar, inicialmente produzindo células iguais a ele mesmo, mas que num dado momento começa a se diferenciar. Na hora que essas células vão se dividir, algumas vão começar a ser diferentes das outras, eventualmente levando a uma complexidade de tecidos que nós temos no nosso organismo. Mais de 200 tipos distintos de células estão presentes num organismo completo, como esse aqui, simpático, que nasceu há alguns poucos dias. E esse mesmo organismo vai então, ao longo da sua vida, né, aqui talvez com um intervalo de 70, 80, 90 anos, passar por uma série de transformações, no qual as células aqui vão ter que desempenhar papéis distintos. Então a pergunta é, como de uma única célula a gente produz tanta diversidade? Onde está a informação, né, para produzir um organismo tão complexo como aquele, como o nosso, né, por exemplo? A resposta é no DNA de cada célula. Ou seja, se a gente olhar para esta representação aqui da célula, as células dos organismos chamados superiores têm um núcleo. Nesse núcleo nós temos o DNA, no caso os cromossomos, organizado na forma de cromossomos, que contém essas moléculas, né, maravilhosas, chamadas do DNA, e que deve conter informação de como a história desse indivíduo tem que se desenvolver, a história biológica desse indivíduo tem que se desenvolver. De que forma isso acontece? O que são essas moléculas, né? O DNA são longas moléculas compostas por 4 tipos de nucleotídeos, que são moléculas pequenininhas, como se fossem pequenos tijolos, que vão se alinhando uma ao lado da outra na forma de uma dupla fita aqui representada, como se fosse uma escada com os degraus dessa escada. Aqui uma representação com todos os átomos dessa molécula na sua forma correta. É uma escada que se enrola numa espiral, por isso chamada de uma dupla hélice. A identificação da estrutura da molécula do DNA talvez tenha sido um dos trabalhos mais marcantes da biologia moderna. Foi realizada por um par de cientistas, James Watson e Francis Crick, em 1953, um pouco mais de 50 anos atrás. Uma interessante combinação de um físico, que era o Francis Crick, e um biólogo, que é o James Watson. Essa combinação de especialidades é que, em geral, traz grandes avanços no conhecimento. Todo o DNA de um organismo está, então, ali montado, organizado em torno dos cromossomos, que vão constituir aquilo que a gente chama de genoma, que é o conjunto de todas as moléculas de DNA de um organismo. Numa analogia bastante fidedigna, eu diria, o genoma de um organismo ou de um ser vivo é como se fosse um livro de receitas, né? Aqui a gente tem um livro de receitas intitulado Sabores da Cozinha Brasileira, do qual eu selecionei uma receita de moqueca de peixe, né, aqui representada. Então, esse livro, o que é que esse livro contém? Ele contém receitas.
Da mesma forma que os cromossomos ou o genoma de um organismo contém receitas também. As receitas no livro de cozinha, de culinária, são para produzir pratos, né? Aqui representado um deles, a moqueca de peixe. As receitas contidas no DNA são para produzir proteínas. Se a gente detalhar ainda mais essa comparação, né? Como eu dizia, o livro de receitas corresponde ao genoma. Cada uma das receitas contida nesse livro é um gene. Então, o que é um gene? Um gene é um pedaço de uma molécula de DNA que codifica, ou seja, que traz a receita de como sintetizar uma proteína, né? Então, aqui está o modo de preparo, aqui está a descrição da receita. Isso aqui seria o equivalente ao gene. Essa receita está escrita aqui com o nosso alfabeto. A, B, C, D, E. O nosso alfabeto é utilizado para escrever aqui a receita da moqueca de peixe. No nosso genoma, em vez das 25 letras do nosso alfabeto, nós só temos 4. Adenina, timina, citosina e guanina. São as 4 bases, né? São os 4 nucleotídeos que vão constituir as moléculas de DNA. Então, com 4 letras, nós temos que escrever as receitas de como sintetizar proteínas, né? As proteínas têm que ser sintetizadas a partir de ingredientes. Aqui na moqueca de peixe, você precisa de uma cebola grande em rodelas, uma colher de sopa de salsa picada para decorar, 3 tomates, 2 colheres de sopa de pirão de tomate, e assim vai. Esses são os ingredientes que vão ser utilizados para sintetizar a moqueca de peixe. Lá embaixo está o cação também. 4 postas de robalo ou cação, né? O peixe não podia faltar. Mas, para sintetizar as proteínas, as nossas células usam apenas os aminoácidos como ingredientes. Então, o alfabeto do DNA só tem as 4 letras: adenina, timina, citosina e guanina. Aqui representadas. A adenina aqui em azul, a timina em amarelo, a citosina em marrom e a guanina aqui em verdinho. São moléculas pequenas, bastante simples, e vai ser a sequência dessas moléculas que vão trazer a receita de como sintetizar proteínas. Os ingredientes das proteínas, por sua vez, não têm a diversidade de ingredientes que tem a cozinha brasileira. Para sintetizar proteínas, nós só temos 20 ingredientes, que são os 20 aminoácidos. E o que é mais surpreendente nessa história é que esses mesmos 20 ingredientes é que vão ser utilizados para sintetizar as proteínas de uma bactéria, de uma planta, de um vírus, de um pequeno animal invertebrado, de um dinossauro há alguns milhões de anos atrás e do nosso organismo também. Ou seja, toda a diversidade da vida no nosso planeta foi construída sobre esse subconjunto bastante simples de moléculas básicas, né? De tijolinhos básicos que vão ser utilizados para fazer essa grande diversidade que a vida tem, né, no nosso planeta. Então só temos 20 aminoácidos que têm que ser codificados por estas 4 letras. Como é o dialeto da vida, ou seja, como é essa linguagem que o DNA usa, da mesma forma que a gente usa a linguagem para descrever a receita de como fazer o peixe, qual é a linguagem que o DNA usa, que a vida usa, para traduzir as letras do DNA nos aminoácidos das proteínas. Se usa um código à vida, aliás, isso também é universal, em todos os organismos vivos usa-se o mesmo código. Cada 3 letras correspondem a um aminoácido diferente. Por exemplo, as letras U, que correspondem a uracilo, lacila, um tipo especial de base que vai ser usada na tradução do RNA, né? Mas que corresponde a timina dentro do DNA, corresponde ao T, devia ter colocado um Tzinho aqui, mas corresponde isso a uma fenilalanina. Um ACA
corresponde a um outro aminoácido que se chama treonina, né? Então, esse vai ser o código da vida. Cada 3 letras no DNA vai corresponder a um aminoácido específico na proteína. Veja como é simples. DNA, sempre uma dupla hélice e que só tem bases diferentes uma atrás da outra. Proteínas, sempre uma fileira de aminoácidos, um atrás do outro, sem ramificações para os lados, sem enovelamentos circulares em que a ligação junta para trás e junta para frente. São sempre aminoácidos um atrás do outro. Né? E o que é que vai diferenciar? Aonde vai aparecer a diversidade da vida? Como pode, né, uma célula executar funções tão delicadas e tão distintas? Olha, porque as proteínas, depois de sintetizadas, vão se enovelar no espaço, vão se enrolar no espaço, produzindo estruturas tridimensionais muito estáveis. Sintetizar uma proteína é como, então, um hippie lá na sua praça fazendo o seu artesanato, um colarzinho de contas. Ele tem lá, como opção, apenas 20 contas distintas, umas triangulares, outras redondas, outras quadradinhas, umas vermelhas, azuis e verdes, são 20 ali na frente. Na hora de fazer o seu colar, o que é que ele tem como opção? A única opção de fazer colares diferentes é fazer a sequência das cores e das peças distintas. Então, as proteínas, todas as proteínas de qualquer organismo, só tem os mesmos 20 aminoácidos para escolher e vai ser na sequência diferente com que essas contas vão ser ligadas nesse polímero que vai constituir as proteínas, é que vão trazer a diversidade de funções que as proteínas podem exercer dentro dos organismos. E essa diversidade decorre da possibilidade dessas proteínas se enovelarem em estruturas tridimensionais muito estáveis. Aqui representadas, por exemplo, por uma estrutura helicoidal em que todos os átomos dos aminoácidos estão se enrolando como se fossem numa hélice. Tem outras estruturas que podem também ser utilizadas na formação das proteínas, elas podem ficar em formas estendidas, mas sempre acabam se enrolando no espaço para produzir uma molécula compacta. E é essa molécula compacta que vai executar a sua função, aquela função de operária que a gente estava dizendo, né, dentro da célula. Muitas vezes as proteínas se organizam em grupos, chamados aqui então de estrutura quaternária, que vão permitir que elas executem a sua função, às vezes com mais atividade, com mais qualidade. No restante desse seminário, nós vamos ver várias estruturas de proteínas e vamos tentar correlacioná-las com a ocorrência de doenças e o seu tratamento. Então, antes de apresentar essas estruturas de proteínas, eu quero mostrar aqui uma série de representações tridimensionais do que é a estrutura de uma proteína. Uma proteína, então, é um polímero de aminoácidos, pode ser de 100, 200, 500, nunca mais do que 1000, 1200, né? Que vai se enrolar em estruturas tridimensionais. Portanto, tem ali alguns milhares de átomos. Se a gente tivesse olhos para ver, uma molécula de proteína é muito pequena, nós estamos falando aqui de distâncias de trilionésimos de milímetro, né? Distâncias muito pequenas, mas se nós tivéssemos olhos diretos para ver, a gente veria alguma coisa parecida com essa, ou seja, uma superfície compacta formada pelo aglomerado de átomos que vai constituir a proteína. Evidente que se nós queremos perceber como é que aquele polímero se enrolou no espaço, nós podemos, na hora de representar a proteína, simplificar um pouco a representação. Por exemplo, aqui eu posso só olhar para todos os átomos que constituem aquela proteína, representando cada átomo por uma bolinha. Muito confuso ainda, tem muitos átomos aí, né? 5.000. Então vamos simplificar mais a figura. Vamos botar bolinhas pequenininhas para cada átomo. Não ajudou muito, né? Continuamos com milhares de bolinhas e a gente não entende como essa proteína se enrolou no espaço. Então a gente simplifica ainda mais e para cada aminoácido nós só vamos botar uma bolinha. Então eu boto um átomo por aminoácido nessa representação e já começa a simplificar um pouco mais. Já dá para ver que esse polímero de aminoácidos começa em um lugar, vai se enrolando,
né, e termina num outro lugar. Para simplificar ainda mais, a gente passa uma fita suave pelo meio dessa figura, que é essa representação na forma de fitas, né? Então aqui é a mesma proteína que nós tínhamos desde o início, quer dizer, em todas essas imagens nós estamos aqui representando a mesma proteína, apenas de formas diferentes. Aqui com os átomos cheios, aqui com os átomos pequenininhos, aqui com um risquinho por aminoácido e aqui um traço suave que passa ao longo daquele polímero, daquele colarzinho de contas, que vai depois se enrolar botando todos os átomos juntos para fazer uma proteína inteira. Então a gente vai usar com muita frequência essa representação, que é mais simples, mais fácil, né, de visualizar, mas é importante que a gente se lembre que uma proteína não é aí um macarrãozinho no meio de um prato, como parece, mas na verdade é uma estrutura bastante compacta. Por trás dessa representação simples, a gente deve sempre lembrar que há uma estrutura muito globular e muito compacta que forma cavidades na sua superfície e, em geral, cavidades que vão ser responsáveis pela atividade, pela função, pela propriedade que essa proteína vai ter dentro do nosso organismo. Muito bem, então nós já sabemos que os organismos vivos são feitos de moléculas, poucas classes de moléculas, ácidos nucleicos, proteínas, polissacarídeos e fosfolipídios, que os ácidos nucleicos o que fazem são guardar informação ou receitas de como sintetizar as proteínas e que são as proteínas que vão realizar todas as funções dentro da célula. Tanto as funções que estão dando certo, como aquelas funções que podem não estar sendo tão bem executadas assim, resultando, portanto, em doença. Como vão agir os fármacos, então? Ora, um fármaco vai ser uma molécula pequena, uma substância ativa, né, que vai interagir com o quê? Com as reações químicas que mantêm os organismos vivos. Então, os organismos vivos constituem-se de um universo de reações químicas em ação que mantém o seu funcionamento e saúde. Então, dentro de todas as nossas 100 milhões de células que constituem o nosso organismo, estão agora, nesse mesmo instante, ocorrendo reações químicas, né? Essas reações químicas cuidadas, conduzidas pelas proteínas que estão lá dentro das nossas células, né? E se estas células e se essas proteínas não estiverem funcionando adequadamente, nós podemos ter problemas de saúde. Quer dizer, o funcionamento e a saúde correta vão depender desse encadeamento de reações químicas que estão em ação dentro das nossas células. Os fármacos constituem-se, então, de compostos com a capacidade de interagir com essas reações químicas dos sistemas biológicos. E essas interações, no entanto, são todas ao nível das moléculas. Portanto, quando a gente toma um fármaco, o que a gente tem que imaginar é que esse fármaco vai ter que encontrar o seu caminho dentro do nosso organismo, adentrar-se à célula e ali executar a sua função. Que função vai ser essa? Interagir com um dado receptor. Onde agem os fármacos? Bom, se dentro das células nós só temos proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e polissacarídeos, os fármacos só podem agir sobre essas moléculas. Vamos olhar para os fármacos que estão no mercado hoje. São aqueles que são utilizados em clínica, nos hospitais, que nós compramos na farmácia. Quais são os receptores desses fármacos? Bom, nós podemos interferir com qualquer um desses processos, nos ácidos nucleicos ou nas proteínas. Se a gente olhar para todos os fármacos que hoje são utilizados, 98% deles têm como alvo as proteínas. A razão muito simples, porque são as proteínas que estão fazendo as coisas dentro da célula, fazendo certo ou fazendo errado. Se nós vamos tomar um remédio porque queremos mudar um determinado comportamento de uma célula, né, nós temos que interferir com aquelas moléculas que estão agindo lá dentro da célula. Por essa razão, as proteínas são o principal alvo dos fármacos que hoje estão em uso. Nós temos da ordem de 4.000 fármacos diferentes que são hoje utilizáveis, disponíveis para uso em humanos.
E nessa estatística, 98% deles vão ter como alvos as proteínas. Os 2% restantes têm eventualmente como alvos alguns ácidos nucleicos, algumas membranas biológicas, por exemplo, alguns anestésicos e polissacarídeos. Vamos lembrar mais uma vez, estou repetindo esse mesmo slide que usei agora há pouco, que a ação dessa molécula ou dessa substância química que nós queremos chamar, que nós estamos chamando de fármaco, ela deve ser específica, ou seja, ela deve se encaixar apenas naquela proteína que nos interessa interferir. Né? O genoma dos diferentes organismos, aquele livro de receitas, é diferente, né, de organismo para organismo. O genoma humano, o livro de receitas do organismo humano, foi decodificado, né, há cerca de uns 4, 5 anos atrás. Na virada do milênio, nós tivemos uma divulgação muito grande, porque foi anunciado o sequenciamento completo do genoma humano, ou seja, traduziu-se o livro. Pegamos o livro de receitas e, para nossa surpresa, encontramos que no livro de receitas humano só tem da ordem de 30 mil receitas diferentes. Pode parecer muito, mas na verdade não é, né? Se nós lembrarmos que nós temos mais de 200 tipos celulares diferentes e cada célula tem que conduzir milhares, às vezes milhões de reações químicas distintas que estão acontecendo lá dentro. O controle e o encadeamento concertado dessa turma toda trabalhando dentro da célula é também fundamental. Não adianta, numa orquestra, cada um está tocando num tom ou numa hora diferente. Tem que estar tudo funcionando exatamente na mesma hora. Na hora de entrar o violino tem que entrar, mas na hora que for para entrar o rabecão, não pode entrar o violino. Não é? Então, nós temos que ter esse encadeamento correto das reações químicas. Portanto, o nosso genoma é bastante limitado. O genoma de uma bactéria, por exemplo, pode ter 4 mil receitas de uma bactéria simples que nós temos no nosso intestino, Escherichia coli. Né? Então, o número de proteínas não é infinito dentro de um organismo, ao contrário, é bastante limitado. E os receptores e os fármacos vão ter que encaixar na proteína certa. Se ele encaixar na proteína errada, ele vai levar o quê? Ao efeito colateral. Então, eu tomo hoje um anti-inflamatório para cuidar do meu reumatismo e tenho que tomar isso a minha vida inteira e de repente começo a observar que eu tenho um problema no estômago. Ou eu tomo o meu medicamento para controle de colesterol e descubro que isso faz mal para o meu fígado. Qual a razão da existência de efeitos colaterais nos fármacos? É porque o fármaco não está interagindo especificamente com o seu receptor. Ele pode estar interagindo com outros receptores, né? Que não são aqueles envolvidos com a doença. Então nós temos que encontrar, na hora que vai se fazer a descoberta de fármacos, moléculas que sejam o mais específicas possível, que vão estar relacionadas com a sua eficácia e com a sua segurança, né? Então eficácia e segurança vão ser os dois aspectos centrais na hora de se descobrir então um novo medicamento. O modo de interação entre um medicamento e o seu receptor é de encaixe. Então, a ação de um remédio está determinada univocamente pela complementariedade, pelo encaixe estereoquímico com o seu receptor específico. Eu vou explicar isso de uma forma relativamente simples mais adiante. Primeiro, eu vou dar alguns exemplos de medicamentos que nós temos utilizado regularmente nas nossas vidas, né? Os antibióticos, por exemplo, é um exemplo de um medicamento descoberto há muitos anos, penicilina. Penicilina é um inibidor da formação da parede celular bacteriana, quer dizer, as bactérias, quando começam a se multiplicar numa ferida, num machucado, né, num ferimento, que passa a ser uma porta de entrada para esses micro-organismos, nós temos que bloquear a multiplicação dessas bactérias. Cada vez que uma bactéria se divide, a nova bactéria tem que criar uma casquinha, né, a sua parede celular, e a penicilina interfere com as proteínas que estão na superfície da célula para fazer a parede celular. Se a gente olha aqui nessa representação ano a ano,
nós vamos ver que os antibióticos foram descobertos não há tanto tempo assim, né? Penicilina foi descoberta ao acaso por Fleming no ano de 1928, mas foi apenas quase 12 anos depois que Flora e Chen mostraram que a penicilina podia ser de fato utilizada como medicamento, que ele era eficaz no tratamento, né, de infecções bacterianas. Aliás, a disponibilidade da penicilina foi um dos fatores mais importantes, né, aliás, um tema central para o esforço de guerra, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Ter um recurso para tratamento de ferimentos, né, que tinham aí infecções entrando para todo lado na frente de guerra, foi fundamental ter acesso à penicilina. E a gente vê que os outros antibióticos que hoje a gente toma, né, streptomicina, cloranfenicol, tetraciclina, eritromicina, foram sendo descobertos ao longo dessas décadas de 40, de 50, onde a pressão pela descoberta de agentes antibacterianos era muito grande. Nos anos mais recentes, a gente vem observando um decaimento nas pesquisas e desenvolvimento de novos antibióticos. Isso, inclusive, é uma preocupação mundial, porque os micro-organismos estão se tornando cada vez mais resistentes, né? Por exemplo, a tuberculose. Isoniazida era um composto que tinha sido descoberto já na década de 40 e de 50 e que era absolutamente eficaz para o tratamento da tuberculose. A gente só escutava dizer que o indivíduo morria de tuberculose quando era um daqueles poetas, né, do final do século XIX e que ficavam pelas madrugadas para curtir a fossa diante das suas amadas inatingíveis, escrevendo seus poemas, morriam de tuberculose. Castro Alves é um exemplo e outros, né? Mas, na verdade, não é bem assim não. Hoje em dia nós temos muita gente morrendo de tuberculose. Por quê? Porque a isoniazida deixou de ser eficaz. Aparecem, então, linhagens desta bactéria que causa a tuberculose, que hoje são resistentes àqueles medicamentos. E nós temos hoje uma demanda enorme por novos medicamentos para o tratamento da tuberculose, que é uma doença reemergente, uma doença infecciosa que tem aparecido de novo, né? Então, aonde estão agindo esses diferentes agentes antimicrobianos? Como eu dizia, a penicilina, ela vai estar envolvida aqui na formação dessa casquinha representada esquematicamente em azul aqui, que é a parede celular. Os outros antibióticos, as quinolonas, a rifampicina, por exemplo, as tetraciclinas, cloranfenicol, vão agir em diferentes sítios, em diferentes posições dentro dessas células. Vamos dar um outro exemplo. Hipertensão arterial. Como acontece, né, a gente ter pressão alta? Por que a gente tem pressão alta? Ora, tipicamente, no nosso organismo, nós temos um sistema regulatório, né, bem equilibrado. Se há uma pequena queda na pressão arterial, o nosso rim produz uma enzima, uma proteína, chamada renina. A renina o que faz é processar e produzir a angiotensina. A angiotensina vai ser mais uma vez processada por uma outra enzima, chamada enzima conversora de angiotensina, uma outra proteína, que por sua vez vai levar à contração, eventualmente, dos vasos sanguíneos, diminui então o diâmetro dos vasos sanguíneos, aumenta a pressão arterial. A mesma angiotensina atua sobre a glândula suprarrenal, produzindo esse hormônio aldosterona que volta ao fígado, ao rim, e o rim passa a diminuir a diurese. Portanto, aumenta a retenção de sal. Se você tem mais sal no sangue, o sangue tenta ficar com mais líquido, então o líquido permanece mais dentro do sangue, aumenta o volume sanguíneo e o indivíduo passa a ter um vaso sanguíneo menor e um volume sanguíneo maior. O que acontece é que nem uma bexiga. Quer dizer, se eu encho mais a bexiga fica com maior pressão. Ela aumenta de tamanho porque aumentou a pressão. Agora imagina, se eu soprar mais a bexiga, em vez de deixar ela aumentar de volume,
eu espremê-la ainda mais, isso aumenta a pressão arterial. Isso é hipertensão. Então, como é que a gente trata a hipertensão? Nós podemos interferir em várias dessas etapas. Por exemplo, os diuréticos. Esse é o tratamento mais simples para uma hipertensão, né? Hipertensão leve. Você dá um remedinho para o indivíduo que deve sinalizar para o fígado não ficar retendo o sal. Ao contrário, para ele funcionar um pouco mais e pela diurese eliminar o sal, né? Uma outra maneira é você bloquear algumas dessas enzimas. E um exemplo de um medicamento que é de uso muito comum, que é o captopril, né? E o captopril é um inibidor específico da enzima conversora de angiotensina. Então, o que ele faz? Ele vai na enzima conversora de angiotensina, bloqueia o seu funcionamento, e a enzima não consegue, então, transformar a angiotensina na forma que ela vai controlar o diâmetro dos vasos sanguíneos, né? A forma com que os vasos sanguíneos estão. Então, se a gente está aqui com o captopril, o que ele tem que fazer? Ele tem que bloquear esta enzima, que é uma representação tridimensional da estrutura desta enzima conversora de angiotensina. Um gene daqueles 30 mil que nós temos no nosso genoma. Então, essa molécula, o que ela tem que fazer é bloquear especificamente aquele ponto. Se ela tampar aquele buraquinho, aonde deveria entrar a angiotensina e ser cortada, não vai entrar mais. Não entra a angiotensina, ela não funciona, você bloqueia a hipertensão, né? Então, é um exemplo de um medicamento que tem essa capacidade de interagir especificamente com o seu receptor. Aqui um outro exemplo, anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios são medicamentos que a gente usa para bloquear esse sistema complexo que acontece no nosso organismo quando nós temos alguma injúria, né, ou alguma invasão. Nosso sistema foi feito para tomar cuidado com tudo aquilo que vem de fora, né? Então, se nós temos uma invasão por um micro-organismo, por um vírus, por exemplo, uma série de reações são disparadas para que a gente se proteja dessa invasão. E particularmente, por exemplo, quando a gente tem um machucado, ali naquela região do machucado, um monte de coisas diferentes tem que acontecer. Por exemplo, aquilo lá vai inchar. Por que é que incha? Porque sai, né, parte do plasma sanguíneo sai de dentro dos vasos e vai para o lado de fora dos vasos para levar junto com ele os anticorpos e os outros sistemas de defesa, né, que devem então tomar cuidado para que aquela região que foi machucada seja protegida. Fique inchado, né? Fique inchado por quê? Porque tem esse extravasamento de líquido do sangue que vai levar junto consigo os elementos do nosso sistema imunológico. O problema de inflamação é que muitas vezes o nosso organismo se engana, né? Por alguma razão, e as causas muitas vezes não são claramente identificadas, o nosso corpo muitas vezes começa a fazer reações autoinflamatórias, autoimunes. É o caso, por exemplo, do reumatismo. O indivíduo que tem um reumatismo, que é uma doença típica autoimune, em que os nossos próprios anticorpos, que são proteínas, começam a reagir contra as articulações do nosso próprio corpo. Então, é um exemplo de uma doença que é genética molecular. Ela não foi causada por um micro-organismo infeccioso, mas é um sistema complexo, né, que passou a funcionar errado. Nós temos ali um sistema que precisa ser interferido. Muitas vezes o que acontece é que ali, onde vai acontecer esse ataque imunológico ao próprio organismo, ao autoimune, acontece ali um sítio de inflamação, portanto, e nós temos que controlar essa inflamação para minimizar, por exemplo, a dor que o indivíduo tem quando tem reumatismo. Então, são pessoas que tipicamente têm que tomar um anti-inflamatório de forma crônica, para sempre. O indivíduo que é reumático, nós frequentemente, né, quando machucamos, chutamos o pé da mesa, temos uma queda, etc., a gente usa um anti-inflamatório por um períodozinho, alguns dias, 1, 2, 3 dias, no limite uma semana. Mas o indivíduo que é reumático, ele tem que usar um anti-inflamatório às vezes por dezenas de anos, né? E esse é um grande problema.
Aliás, anti-inflamatório é uma das moléculas e analgésicos, né, talvez mais importantes na história da medicina, que é a aspirina. Descoberta ainda no século XIX, uma molécula fantástica, né, que tem assim, aplicações enormes, desde analgesia até redução da inflamação, e mais recentemente a gente tem descoberto e redescoberto, né, propriedades importantes para a aspirina, por exemplo, na inibição da formação de coágulos sanguíneos, de plaquetas, né? Então, o indivíduo hoje que tem uma certa propensão a ter problemas cardiovasculares, por conta de problemas nos próprios vasos sanguíneos, ou que tem o risco, né, de aparecimento de trombos, ele toma uma aspirinazinha infantil, melhoralzinho infantil todo dia, junto com os seus outros medicamentos para o coração, né? Por quê? Porque essa molécula está interferindo com esse sistema complexo, que é o chamado sistema das prostaglandinas, e do qual faz parte essa enzima, ciclooxigenase, né? A ciclooxigenase aparece em duas formas, a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2. Ambas envolvidas com o processo de reação inflamatória. Quer dizer, quando você tem que ter uma inflamação, essas proteínas têm que trabalhar ativamente. O problema da aspirina é que ela bloqueia o funcionamento das duas, tanto da COX-1 quanto da COX-2. E a COX-1, infelizmente, ela tem que funcionar nos lugares onde ela deve estar funcionando. Por exemplo, no nosso estômago. Nosso estômago é um local, coitado, está sempre sob ataque, né? Se a gente comer um lanchinho antes de entrar aqui, agora o nosso pâncreas já trabalhou bastante, já deve ter jogado uma porção de enzimas, né, que trabalham lá no nosso estômago para quebrar os alimentos. Essas enzimas trabalham um pH muito baixo, né? Lá é muito ácido. Lá no nosso estômago é mais ácido do que Coca-Cola. pH é uma medida que a gente usa, né, para medir a acidez, e a acidez típica do estômago é extremamente baixa, né? O pH é extremamente baixo. Então, a parede do nosso estômago está sempre em constante ataque, por conta de ter um negócio tão ácido sobre aquele tecido do estômago. O que acontece? O estômago tem que estar sempre regenerando as pequenas feridinhas que possam eventualmente aparecer em função desse ataque ácido que é feito aos alimentos e que acaba atacando também o tecido do estômago, né? Então, frequentemente, o tecido do estômago foi feito para estar reagindo como se estivesse num sítio inflamatório, para tomar cuidado das pequenas feridinhas que possam aparecer. E é a COX-1 que toma conta disso. O que acontece com a aspirina? A gente toma aspirina para ela interferir com a COX-2, que é aquela que causa a inflamação nas juntas ou no machucado. Mas a aspirina, passando pelo estômago, bloqueia também a COX-1 das células que estão ali em volta da nossa parede do estômago. O que acontece? Não há regeneração daquela feridinha e aquela feridinha pode virar uma úlcera. Então, o indivíduo que tem uso contínuo em altas doses de aspirina tem o risco de ter uma úlcera no estômago. Por quê? Porque ele está bloqueando a proteína errada. Era aquela tomadinha que deveria estar se encaixando numa proteína, mas se encaixa na outra também. E ao se encaixar na outra, bloqueia a proteína errada. Produz um efeito colateral, né? Aqui, os inibidores de COX-2 são aqueles que são desenhados, então, para bloquear apenas esta enzima e, eventualmente, levar a um medicamento que tenha menos efeitos colaterais. Se a gente olhar com detalhe nesse sítio, a gente vai encontrar que essas moléculas, que são os anti-inflamatórios dessa nova geração, chamados COXIBs, e que até alguns anos atrás a gente acreditava que seriam a solução para todos os problemas da inflamação. O problema aconteceu é que quando esses medicamentos começaram a ser utilizados em larga escala, foi-se descobrir que numa proporção considerada hoje inaceitável, alguns pacientes, dentro de cada vários milhares, apresentam problemas cardíacos associados. Isso levou a que algumas empresas farmacêuticas, nos últimos meses, retirassem no mercado esses medicamentos, o Dextra e outros chamados, né, desses anti-inflamatórios, Vioxx, e que foi retirado do mercado porque apareceram, então, efeitos colaterais. Celebra foi o primeiro dessa turma, continua sendo utilizado.
Aqui é um outro exemplo de um medicamento que tem traduzido, então, um grande impacto hoje para a medicina, que é na utilização contra a AIDS, né? Então, a representação aqui da protease do HIV, uma proteína que está lá dentro agora do parasita, já não é mais uma proteína humana. Nesse caso aqui, eu estou tomando um medicamento para bloquear não uma proteína minha, mas uma proteína lá do parasita. Se eu bloquear o parasita, ele pode morrer, né? Esse aqui, então, é um dos inibidores de protease que hoje fazem parte desse coquetel que é utilizado para o tratamento da AIDS em pacientes, né, que estejam infectados pelo vírus HIV. Esse é um outro medicamento recente que foi lançado no mercado e que é contra um tipo de câncer, de leucemia, né? É uma leucemia mieloide crônica e esse medicamento, tem esse nome comercial Glivec, o que ele faz é bloquear essa enzima específica que está associada ao aparecimento do câncer. Outra vez, é uma molécula que se encaixa certinho dentro daquele receptor. Outro recente, né, muito popular, um dos medicamentos hoje mais vendidos aqui no Brasil, estranhamente, né, mas é o sildenafil. Essa é a substância ativa, né, do sildenafil e que vai constituir o Viagra. Por quê? Porque é uma molécula que interfere com uma enzima específica, que é chamada fosfodiesterase 5, inibindo essa enzima. Quando você inibe a fosfodiesterase, que deveria promover a conversão desta molécula nesta aqui, ele bloqueia essa conversão, acumula então a presença desse GMP cíclico, que promove o relaxamento, né, do músculo cavernoso, que permite que o sangue entre então nos corpos cavernosos e promova a ereção. Então a gente vê que outra vez é um medicamento que vai estar agindo especificamente com um dado receptor. Então a pergunta que eu quero fazer agora, responder, não vou poder me alongar muito mais, é como se descobrem os novos medicamentos. Antigamente isso era feito por tentativa e erro. Atualmente os medicamentos são planejados para interagir especificamente com um dado receptor. E eu vou fazer essa explicação baseado num exemplo muito simples, que é a montagem de um quebra-cabeça. Suponha que eu queira montar esse quebra-cabeça. E estou lá pela metade, né? Já montei algumas peças e falta colocar uma outra aqui. Se eu chegar para montar essa peça, mas estiver de olhos vendados, na hora de fazer esse quebra-cabeça, o que eu posso fazer? Eu não estou vendo a posição onde eu tenho que colocar a peça. Só me resta, como alternativa, pegar uma por uma dessas peças e ir testando para ver se encaixa naquela posição. É assim que se fazia para descobrir medicamentos até 20 anos atrás, mais ou menos. A gente não sabia quais eram os receptores, quais eram as proteínas envolvidas num determinado caso de doença. O que a gente fazia? Síntese química, ou pegava moléculas da natureza e ia testando para ver se matava aquele organismo. Infectava um ratinho, depois dava a substância para o ratinho para ver se ele sobrevivia. Assim que a gente fazia desenvolvimento, é tentativa e erro, no escuro. Mas se a gente puder tirar a venda e olhar exatamente aquela posição do quebra-cabeças que a gente quer preencher, de olhos abertos, eu posso agora usar esses dois critérios. Eu tenho a forma da posição que eu quero preencher e eu tenho as cores. Ó, aqui eu tenho um vermelhinho, aqui eu tenho um cinza, aqui eu tenho um verdinho, né? E eu posso agora sair procurando nessa família de peças, não mais aleatoriamente para ver qual funciona, mas eu posso procurar a peça que tem a forma certa e as cores certas. Por exemplo, eu posso selecionar naquele grupo peças que têm formas certas, mas as cores não. Né? Eu, por exemplo, se testasse essa peça aqui, ia descobrir que ela até tem a forma que pode se encaixar mais ou menos naquela posição, mas não é a peça certa dali. Né? A peça certa deve ser essa daqui, provavelmente. Né? Olha ela aí. Peça candidata com forma e cores corretas. Será que é essa peça que se encaixa ali? É mesmo, né? Então agora eu tenho a peça encaixadinha. Então, como eu fiz isso? Com olhos abertos, eu posso usar esses dois critérios, forma e cores.
Esse aqui é a figura do quebra-cabeça completo, né? Quando a gente vai desenvolver um novo medicamento, a gente faz a mesma coisa. Antigamente, a gente fazia tentativa e erro. Hoje em dia, antes de fazer a síntese de novas moléculas, eu preciso perguntar qual é o receptor que nós queremos interagir. Dos nossos 30 mil genes, quais que são importantes para o câncer, para a inflamação, para doenças crônico-degenerativas, para problemas de neuropsiquiatria, né? Quais são os receptores importantes para cada uma dessas doenças? Então, hoje é uma atividade enorme na comunidade de biologia, de ciências biomédicas, na busca do entendimento de todos os genes, de todas as receitas, portanto, de todas as proteínas que são feitas no ser humano, para tentar entender quais são as importantes para cada tipo de doença diferente. E conhecidas essas funções, a gente possa depois procurar pelas moléculas corretas. Então, antes de sair fazendo a síntese, eu agora acho a forma do sítio receptor que eu quero interagir. E com esta forma, na qual eu tenho a forma e as propriedades da vizinhança. Por exemplo, aqui eu posso ter um bolsão hidrofóbico, onde eu tenho que encaixar um grupo químico que seja semelhante, que tenha compatibilidade química com aquele grupo. Se aqui eu tenho um receptor de ligação de hidrogênio, na minha molécula candidata eu vou colocar aqui um doador de ligação de hidrogênio e assim por diante. Então eu uso esses dois critérios, forma e propriedades químicas da vizinhança do receptor, para escolher as moléculas que são candidatas a fármacos. E terminando, o que a gente pode dizer sobre a descoberta de novos fármacos no Brasil? Nós temos aqui um paradoxo doloroso. Nenhum medicamento foi desenvolvido no Brasil, país que detém a maior biodiversidade do planeta. Essa é a triste síndrome da prateleira, como eu costumo dizer. Cada vez que a gente entra numa farmácia e olha para as prateleiras da farmácia, a gente vai descobrir que nenhum daqueles medicamentos foi descoberto ou desenvolvido no nosso país. Todos, sem exceção, foram descobertos e desenvolvidos em outros países. Países centrais, na sua grande maioria, aqueles que detêm as indústrias farmacêuticas internacionais. Estados Unidos e Europa, um pouco do Japão. Né? E praticamente é por aí, onde acontece hoje descoberta de novos fármacos. E isso é grave, né? Grave por quê? Porque nós temos necessidades de saúde regionais que não são atendidas por programas de pesquisa e desenvolvimento da indústria farmacêutica internacional. As nossas doenças não são necessariamente aquelas que acontecem nos países de primeiro mundo. E pior, as nossas doenças, em geral, são doenças da pobreza. Doenças infecciosas de pessoas que dificilmente vão ter recursos para pagar milhões de dólares para um tratamento, né? Então não adianta, às vezes, para essas grandes empresas, dentro da sua lógica de mercado, investir no desenvolvimento e descoberta de moléculas para tratamento de doenças, e depois só os pobres é que vão precisar daqueles remédios e, portanto, não vão ter dinheiro para pagar. Então, essa é uma questão complexa que nós nos tornamos dependentes e incapazes, às vezes, de produzir os nossos próprios recursos, né? E, além de ter esse problema de saúde regional não atendido, nós temos um outro problema econômico, consequência econômica importante para o nosso país. Nós temos pouca participação em um mercado mundial que movimenta anualmente cerca de 500 bilhões de dólares. E no Brasil, nós produzimos muitos medicamentos e, no entanto, o mercado brasileiro de medicamentos movimenta anualmente cerca de 5 bilhões de dólares. 1% desse mercado mundial. E só fabricação, quer dizer, nós só temos no Brasil fábricas de medicamentos. Compra substâncias ativas, inventadas, desenvolvidas, sintetizadas lá fora, depois fabrica a pílula, ou a draga, ou a cápsula, ou o medicamento líquido e vende depois na farmácia, né? Então nós temos um mercado de fabricação farmacêutica muito grande, mas nenhum medicamento que tenha sido completamente descoberto ou desenvolvido aqui no Brasil. E nós temos isso então como um grande desafio. Algumas ordens de grandeza típicas da indústria farmacêutica. Você, quando vai desenvolver um medicamento, não basta inventar uma molécula e sair vendendo na farmácia, você precisa passar por uma série de testes clínicos, pré-clínicos e depois clínicos, muito cuidadosos para testar a segurança e a eficácia daquela sua molécula. Então, além da descoberta de compostos, nós temos que otimizar esses compostos, fazer os testes pré-clínicos, depois os testes clínicos em humanos,
Fase 1 com um grupo restrito de pacientes, de voluntários sadios. Fase 2 com um grupo pequeno de pacientes que tenham aquela doença. Fase 3 com alguns milhares de pessoas que tenham aquela doença. E eventualmente levar isso à aprovação. Isso é tempo típico de desenvolvimento de um novo medicamento dentro da indústria farmacêutica internacional, que tem bilhões de dólares para investir nos seus programas de pesquisa e desenvolvimento. Só uma empresa farmacêutica internacional, a maior delas, chama-se Pfizer, ela investe anualmente cerca de 7 bilhões de dólares só para pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. De que novos fármacos? Daqueles que eles têm interesse. 7 bilhões de dólares, aproximadamente 16, 18 bilhões de reais, é mais ou menos umas 10 vezes o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, para um ano inteiro. Então, uma única empresa internacional tem um orçamento de cerca de 10 vezes do nosso Ministério de Ciência e Tecnologia. Né? E está investindo isso no desenvolvimento dos seus projetos, e está demorando 14 anos. Né? Gastando para cada medicamento novo cerca de 1 bilhão de dólares. E lembra, procurar um medicamento é quase que nem furar poço de petróleo. Você fura 1, 2, 3, 4, 5, 100 e você vai gastando enquanto você está furando. Só vai eventualmente acertar no poço número 500, mas na hora de fazer a conta você tem que levar em conta tudo que você gastou em todos os poços que você tentou furar e não achou nada. Né? Então esses custos são altos por conta disso. Né? Você tem que fazer muitas moléculas, aqui são números de compostos, e que são testadas por todas essas metodologias. Né? E o que é que a gente está fazendo nesse contexto aparentemente tão difícil, né, mundial, aqui no Brasil? Nós estamos aqui no Centro de Biotecnologia Molecular Estrutural, que é um grupo de pesquisa sediado no Instituto de Física aqui da USP, em São Carlos, e um dos nossos projetos é no desenvolvimento de moléculas para o tratamento da doença de Chagas. A doença de Chagas é causada por esse micro-organismo aqui, um protozoário, chamado Trypanosoma cruzi. Um protozoário unicelular, que é transmitido tipicamente pelo barbeiro, um inseto, né, que tem uma vida peridomiciliar, está sempre perto das residências. É uma doença que foi descoberta há quase 100 anos atrás. Daqui a 4 anos nós vamos ter uma grande celebração nesse país, certamente, que vai ser o centenário da descoberta de Carlos Chagas, que teve para ganhar o prêmio Nobel na época por causa disso. Não ganhou por conta de umas intrigas, porque ele nesse ano identifica os pacientes que tinham essa doença, que já existia então há centenas de anos, mas ele descobre essas pessoas, que eram muitas, descobre, analisando o sangue das pessoas, que estava presente esse parasita, caracteriza esse parasita, isola e mostra que o parasita que é o responsável pela doença, e descobre qual era o inseto que transmitia. Caracterização completa da doença. É uma doença que hoje afeta 18 milhões de pessoas, principalmente na América do Sul e Central. 3 milhões de pessoas só no Brasil que estão na fase crônica, ou seja, pessoas que já foram infectadas há muitos anos atrás e que convivem com o parasita, muitos deles no coração, no esôfago, no intestino, no colo. Causa 43 a 50 mil mortes por ano. Nós que achávamos que a doença de Chagas estava erradicada aqui no Brasil, porque tínhamos feito um controle do barbeiro nos ambientes domésticos rurais. Descobrimos agora nas férias de fevereiro que barbeiros podem às vezes estar andando pelo telhado de produtores, por exemplo, de caldo de cana. Foi absolutamente uma coincidência ter sido caldo de cana, podia ter sido um vendedor de qualquer outro suco, de laranja, de limão ou do que fosse, mas apenas aquele camarada aconteceu de que o parasita caiu dentro da moenda e foi moído junto com a cana-de-açúcar, dando uma carga parasitária grande que foi depois ingerida e esse foi o caminho de entrada do parasita para aquelas pessoas. Né? Mas foram várias mortes pelo caso agudo da doença de Chagas. Né? E outras que estão hoje infectadas, a gente não sabe se vão desenvolver, vai ter essas pessoas, certamente agora já estão todas cadastradas e vão ser acompanhadas ao longo de suas vidas, né? Para ver o efeito disso. Agora, o que é triste? Triste nessa história é que não tem nenhum tratamento eficaz disponível. Quase 100 anos depois da descoberta da doença, não tem um tratamento eficaz disponível.
Vou dar só um exemplo para mostrar como é contraditório as coisas. Foi na década de 80, portanto há pouco mais de 20 anos atrás, que pela primeira vez apareceram alguns pacientes que tinham uma síndrome desconhecida, né, de uma imunodeficiência que aparentemente era adquirida. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Em inglês, AIDS. Década de 80, século passado, portanto, pouco mais de 20 anos. Apareceu um pacientezinho aqui, nos Estados Unidos, outro ali na França, região de São Francisco, ninguém sabia o que estava acontecendo com essas pessoas. Foi só nos primeiros anos da década de 80, lá por 83, que se caracterizou que tinha um vírus envolvido naquela doença. E foi pela primeira vez identificado o vírus da AIDS, vírus HIV. Né? Em 1985 é que esse vírus foi demonstrado pela primeira vez que era ele que podia reinfectar um outro organismo. Então foi isolado, princípio de Koch, foi isolado o causador da doença, foi reinfectado no modelo animal e se mostrou que aquilo era o causador da doença, né? Isso em 1985, mais ou menos. Em 1987, 88, já se estava usando os inibidores da transcriptase reversa para tratamento compassional de pacientes com AIDS. Em 1991, 6 anos depois, já tinham os primeiros inibidores de protease. Em 1993, já tínhamos o coquetel para o tratamento da AIDS, com distribuição gratuita, inclusive, pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. Os países mais exemplares no mundo no tratamento de doenças sexualmente transmitidas, né? Então a gente vê que por um esforço concentrado das indústrias farmacêuticas internacionais, entre a descoberta do vírus da AIDS, 83 e 85, e os primeiros medicamentos a estarem no mercado para utilização, nós tivemos aí 6 anos, às vezes menos, né? Nós estamos falando aqui da doença de Chagas de 1909. Em 1909 descobriu o Trypanosoma cruzi. E até hoje não tem nenhum medicamento que seja eficaz e seguro para o tratamento da doença de Chagas. Tem uma razão para isso. Deve ter. Muito bem, a gente tem falado de enzimas, né? Enzimas são as proteínas que conduzem as reações químicas dos seres vivos. Tipicamente, nós, por exemplo, um parasita, o Trypanosoma cruzi, ele é dependente, muito dependente de glicose. Quando o Trypanosoma invade a nossa circulação, ele vai extrair glicose e vai utilizar essa glicose como fonte de energia. E as enzimas, o que elas fazem é quebrar estas moléculas para usá-las como fonte de energia para suas próprias reações metabólicas internas, né? Então aqui de uma forma de um desenho bastante simples, a gente está vendo aqui uma enzima que o que ela faz é quebrar uma certa ligação química. Então, a partir de um certo substrato, a enzima atua, tem produtos e a enzima está pronta para morder outro substrato, né? Isso é típico de uma reação enzimática. A enzima que nós nos propusemos a estudar, então, do Trypanosoma cruzi, é essa que tem esse nome complicado, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. É uma enzima que vai quebrar uma molécula que está lá dentro do trypanosoma, que ele produz ou que ele obtém a partir do açúcar que ele extrai do sangue. É uma das chamadas enzimas glicolíticas, enzimas que quebram o açúcar ou a glicose que é absorvido pelo trypanosoma no sangue. Que é essencial essa cadeia de reações para o parasita. É uma proteína que catalisa uma certa reação e nós, alguns anos atrás, conseguimos realizar os primeiros experimentos de produção dessa proteína na forma recombinante, ou seja, a gente não tira essa proteína direta do parasita, porque é muito perigoso ficar cultivando Trypanosoma cruzi, nós não fazemos isso diretamente. Tiramos, na verdade, o gene, ou seja, a gente vai lá no genoma do Trypanosoma, lê a receita, copia a receita e depois põe essa receita numa fabriquinha de proteínas que é Escherichia coli, uma bactéria que nós temos no nosso intestino, benigna, que é fácil de cultivar. Então eu peguei a receita, botei essa receita
da enzima do tripanossoma dentro da bactéria e forço essa bactéria agora a produzir aquela proteína que não é dela, é do outro, mas que depois eu posso aproveitar e utilizar essa proteína para estudar, né? Então nós fizemos isso, conseguimos estudar a estrutura dessa proteína e com base nessa estrutura, aliás, como é que a gente faz isso? A gente precisa então partir do tripanossoma, pegar aquele pedacinho do DNA que codifica pela proteína, produzir isso dentro de uma bactéria, obter cristais, jogar raio-x nesses cristais, para isso a gente usa muita física, para achar a estrutura, e uma vez que a gente achou a estrutura completa daquela proteína, a forma, a gente pode começar a planejar, a encontrar as moléculas aqui que vão ser capazes de tampar o buraquinho daquela enzima, né? E com isso potenciais novos fármacos. Foi nessa fase, inclusive, que a gente fez aqueles experimentos de cristalização em microgravidade, usando o ônibus espacial da NASA, umas 4 ou 5 vezes diferentes, obtivemos cristais, conseguimos encontrar a estrutura, inclusive de uma substância que é extraída de uma planta de cerrado. Quando achamos essa estrutura, verificamos exatamente como é que essa planta, como é que essa substância estava entupindo aqui a boca, se a gente pode representar assim, da enzima do tripanossoma, que é usada para quebrar o açúcar. Ela tipicamente tem esse movimento, vocês estão vendo aqui uma em vermelho e uma em azul mais aberta, uma em vermelha mais fechada. E é o movimento que a enzima faz para entrar e sair o açúcar e com isso ela processar aquela reação química de quebra do gliceraldeído. Né? Aqui ela precisa de um cofator, e esse cofator é removido justamente na hora que entra aqui o inibidor, que é o produto natural. E o legal é que a gente pode agora usar essa tecnologia de planejamento racional, né? Olhar o sítio ativo, é aquela história de tirar as vendas e ver como é a estrutura do receptor, ver como se liga aquela molécula promissora e mais ainda, poder agora planejar modificações que vão ocupar melhor esse espaço de forma mais complementar, né? Isso é o que a gente chama de planejamento racional. Várias moléculas são propostas e depois são sintetizadas e experimentadas e nós temos então agora avançado cada vez mais nesse projeto na busca de moléculas que possam ser agora testadas em organismos e depois em humanos, né? Em modelos animais e depois em humanos. E eu vou rapidamente concluir com 3 slides, só para mostrar outros 3 projetos que nós estamos fazendo em colaboração com indústrias farmacêuticas nacionais. As indústrias farmacêuticas nacionais ainda não estão apoiando diretamente os projetos de doenças infecciosas endêmicas. As indústrias farmacêuticas nacionais também têm uma visão de mercado, no sentido de procurar por medicamentos que possam representar uma sobrevivência para essas empresas. Isso é um esforço nacional de capacitação da indústria farmacêutica nacional, portanto bastante válido também. Esse é um projeto feito com uma indústria farmacêutica, com o patrocínio da FINEP, que é um agente de apoio à pesquisa do governo federal, em parceria do nosso laboratório, o laboratório do professor Eliezer, lá no Rio de Janeiro, em que se sintetizaram moléculas que são inibidores específicos dessa ciclooxigenase 2, moléculas anti-inflamatórias, eu mencionei algumas delas agora há pouco. Isso é uma dessas moléculas que se mostrou extremamente produtiva, eu posso mostrar ela agora porque já existe uma patente protegendo essa molécula, né? Ela foi então sintetizada, tivemos avaliação farmacológica, ela foi otimizada e os testes pré-clínicos agora em modelos animais estão em andamento. Um outro projeto que tem sido feito no laboratório, coordenado por um outro colega, professor Igor Polikarpov, está envolvido com estas doenças de ocorrência bastante ampla, especialmente em mulheres de meia idade, que são os problemas de reposição hormonal, osteoporose e câncer de mama, decorrentes da redução da produção desse hormônio, né, estrogênio, o estrógeno, e que é um sinalizador. Hormônios em geral, né, são moléculas que têm que avisar para as suas células que elas têm que reagir ou se comportar de formas diferentes. São moléculas que entram dentro das nossas células, vão lá no núcleo celular, no núcleo das células, e avisam o DNA que é para ele produzir uma outra receita. Quer dizer, o livro de receitas está lá, mas precisa avisar qual é a receita que é para ser produzida em que hora.
Não adianta a gente fazer muqueca de peixe para o café da manhã. Se eu estou no café da manhã, eu preciso fazer broinha de fubá e suco de mamão, né? Então, as células precisam ser avisadas de que receitas traduzir em que instante de tempo. Então, isso é feito, essa sinalização, essa comunicação entre as células do nosso organismo é feita pelos hormônios. Estrogênio é um deles, né? E que vai precisar avisar as células do que é que elas têm que fazer, por exemplo, durante o ciclo menstrual feminino. Esse ligante, essa molécula que avisa isso dentro do núcleo, chamado receptor nuclear de estrogênio, o receptor de estrogênio, ele, quando liga o estrogênio, sofre uma mudança conformacional grande, em que uma hélice se fecha sobre o ligante e vai lá, depois de mudar da sua forma, encaixar no DNA e traduzir essa sua informação lá dentro, né? E hoje em dia se busca por análogos do estrogênio, ou seja, moléculas que sejam ou antagonistas ou agonistas, ou moléculas que ativem o receptor de estrogênio ou bloqueiem o funcionamento desse receptor. E esses trabalhos estão sendo feitos em parceria pelo grupo do professor Policarpov com uma empresa farmacêutica nacional chamada EMS, também com apoio da FINEP, envolvendo então os pesquisadores do nosso laboratório, vários deles estou vendo aqui sentados nessa plateia hoje. Um outro último exemplo que eu quero mencionar é o de vacinas peptídicas contra a esquistossomose, sendo feito também por um colega de laboratório, o professor Richard Garratti, que estudou uma proteína que está presente nesse parasita que causa a esquistossomose, aquela doença conhecida como barriga d'água, que as crianças que vivem em zonas de grande pobreza apresentam, porque o esquistossoma vive num caramujinho que está dentro da água, essas crianças brincam dentro daquela água, pisam sobre aquele caramujo que infecta com isso o pé das crianças, ele entra na corrente sanguínea, vai se alojar em diferentes órgãos do trato abdominal e eventualmente produzindo aquela inflamação desses órgãos, daquela barriga grande, a criança parece que tem barriga d'água, né? Esquistossomose é um problema sério. Não temos tratamento eficaz também para a esquistossomose. O grande problema é a reinfecção, porque as crianças continuam morando nas regiões pobres. Você trata no hospital, depois ela volta para a casa dela e volta a ser reinfectada. Então o ideal seria se a gente conseguisse trabalhar com vacinas nesse caso, é isso que está sendo feito. O professor Garratti, com essa proteína, identificou pedacinhos dessa proteína que produziam proteção imunológica. E num outro projeto, o professor Garratti está trabalhando com o vírus da febre amarela, introduzindo nesse vírus da febre amarela pequenos pedacinhos de proteínas do parasita que causa malária para usar o vírus da febre amarela no tratamento da malária. É uma chamada vacina viral quimérica, né? São trabalhos que têm produzido algumas patentes e que estão também sendo feitos em colaboração com indústrias farmacêuticas. E acho que com isso eu concluo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa ter atrasado tanto nessa apresentação. Bom, obrigado pela palestra interessante. Eu gostaria de colocar, nós temos tempo para fazer algumas perguntas, né? Aqueles que tiverem interesse. Alô? Isso aqui. Eu repito a pergunta depois que a pessoa fizer, porque a gente assim, os nossos telespectadores podem acompanhar. Uma substância nesse caso. Isso. Ah, que bom. Uma substância, o senhor poderia citar qual seria essa planta? Ou utilizou-se também outras plantas até chegar a esse bom resultado? Isso. Esse resultado muito interessante decorre de um programa que agora nós temos já estabelecido de colaboração com o grupo de Química de Produtos Naturais da Universidade Federal de São Carlos. No Departamento de Química da UFSCar, há então um grupo de pesquisadores que há muitos anos vem estudando
as composições químicas das plantas brasileiras. Eles pegam as plantas, fazem extrações dessas plantas, por exemplo, secam, espremem, depois colocam um pouquinho de etanol ou um outro solvente, e depois vem substância por substância que está aparecendo naquele extrato, né? E eles vinham fazendo isso já há muitos anos, para classificar as moléculas presentes nas plantas. Quando nós aparecemos aqui com estas enzimas, né, quando nós tivemos as primeiras enzimas de parasitas, nós tivemos a ideia de aproveitar todo esse arcabouço de conhecimentos sobre a química das plantas brasileiras que esse grupo na UFSCar tinha, e fizemos uma associação, e agora nós testamos a nossa enzima, desenvolvemos uma metodologia automatizada que permite fazer testes com uma certa rapidez. E então o que a gente vai fazendo? A gente vai trazendo os extratos das plantas e vai testando para ver se ele bloqueia a enzima. Quando tem um extrato que bloqueia a enzima, a gente volta com essa informação para os químicos da UFSCar, que aí usam técnicas químicas complexas para separar ainda mais esses extratos até chegar a substâncias puras que têm uma certa atividade inibitória na enzima, né? Então foi uma substância dessas que foi purificada, uma pequena molécula de alguns átomos, né, que foi identificada primeiro no extrato de uma planta, eu não sou botânico, portanto eu vou tentar lembrar do nome, mas eu acho que se chama Pilocarpus spicatus, é um nome científico da planta, mas que produziu aquela substância, uma molécula do tipo da família das cumarinas, e é uma molécula que teve então uma atividade muito marcante com a enzima que nós estudamos. Muitas vezes essas moléculas, o que a gente vai precisar é que elas sejam inspiradoras. Hoje, se a gente olha no mercado farmacêutico, daqueles 4.000 medicamentos que são utilizados hoje para as várias doenças que a gente conhece, uma fração significativa deles ou são produtos naturais ou são, na sua grande maioria, inspirados em produtos naturais, ou seja, moléculas naturais e que depois são modificadas, aprimoradas, para que possam ser sintetizadas e utilizadas em larga escala, né? Então, nós utilizamos essa molécula natural. Hoje os compostos mais ativos não são essa molécula natural, mas são moléculas produzidas a partir das informações do tipo de encaixe que essa molécula tinha com aquele receptor. Então, são moléculas modificadas e construídas a partir desse produto natural. Isso é uma fonte importantíssima de moléculas com atividade. Há um ressurgimento na indústria farmacêutica nacional de interesse por moléculas naturais produzidas pela nossa biodiversidade. Nós temos uma grande biodiversidade no Brasil e a gente precisa aproveitar esse momento não apenas para fazer barreiras, né? A gente aqui no Brasil às vezes acha que proteger significa vamos criar leis e mais leis e mais leis para impedir que haja biopirataria, que o pessoal venha aqui, colhe amostras e que vai descobrir as coisas e que depois isso vai ficar tudo para eles. E a gente não percebe que, na verdade, a melhor maneira de proteção é o conhecimento. Em vez da gente ficar se preocupando em apenas criar barreiras, seria muito mais importante investir bastante dinheiro na pesquisa de descoberta dessas moléculas. A melhor maneira de proteger é você descobrir aquilo que está ali por trás das plantas. Também não adianta proteger e não utilizar, né? Então a gente precisa investir, na verdade, em conhecimento e inovação para aproveitamento da nossa biodiversidade. E isso faz muito sentido pelo seguinte, se a gente olha para todos os organismos vivos do nosso planeta, eles evoluíram para irem se adaptando uns aos outros. Então, por exemplo, as plantas produzem, às vezes, centenas de metabólitos secundários, pequenas moléculas. Para que as plantas fazem isso? Elas fazem isso para se proteger contra predadores. É o inseto que vai bicar a semente, é o fungo que invade a planta e mata a planta. Então a planta vai criando mecanismos químicos de defesa. Portanto, são moléculas essas que estão nas plantas que já foram de alguma forma selecionadas para ter uma atividade biológica. Então faz sentido ir procurar nas plantas por moléculas que possam ter uma atividade biológica sobre as nossas proteínas, né?
Então, isso é o interesse de se fazer hoje pesquisa com produtos naturais. Ok. Mais uma pergunta? Sim. Tem aqui e depois tem lá no fundo também. Com relação à malária, a doença de Chagas, você estava falando um pouco, esse período, que é quase um século, né? Que não, em comparação com a AIDS que você citou, em um curto período de tempo, grande desenvolvimento em pesquisa nessa área. Certo. O fato dessa doença aqui não ter tanta pesquisa, tanto investimento por parte do governo, seria porque ela afeta mais assim, a população dos países tropicais e que não tanto os países os europeus, América do Norte, lá. Então, como que anda a política nacional em relação a isso e o que pode ser feito? Certo. Você fez o diagnóstico absolutamente correto, né? É uma doença que tem uma ocorrência limitada aos países que têm que estão na região tropical, quer dizer, esses insetos que transmitem as doenças infecciosas tropicais, eles não vivem em países de clima mais frio, né? Então, por exemplo, por que você não tem malária nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou no Polo Norte, ou no Polo Sul? Porque o mosquito anofelino lá, ele não vive nessas regiões. Quer dizer, você só tem pernilongo infestando a casa da gente de noite, que a gente precisa botar o remedinho, no verão, que é quando as coisas estão mais quentes, é quando esses insetos se reproduzem, né? Então, nos países nórdicos, que não têm essa temperatura média alta, raramente eles têm doenças que são transmitidas por insetos, né? Doenças infecciosas. Então, o que acontece? Não tem doença do Chagas nos Estados Unidos. Na verdade, não tinha. Agora começou a ter na região mais sul dos Estados Unidos, especialmente na costa oeste, na Califórnia, porque é uma região relativamente ainda quente, você tem alguns insetos que são naturais e você teve uma imigração grande vinda do sul, né? Os brasileiros, latino-americanos, mexicanos, que imigram, às vezes ilegalmente, a grande maioria das vezes, né, para os Estados Unidos. Tem então uma população grande de latino-americanos imigrados para os Estados Unidos e que são portadores da doença de Chagas. Então hoje já há uma população estimada de 100 mil chagásicos nos Estados Unidos, né? Então está começando a haver uma preocupação de um problema de saúde pública lá, por conta disso também. Mas você, como eu dizia, fez o diagnóstico correto, são doenças endêmicas dos países tropicais. No Brasil, em particular, nós somos naturalmente um país de recursos limitados, é de se reconhecer isso. Então nós não temos o mesmo fôlego financeiro para investimento em pesquisa como outros países possam vir a ter, mas evidentemente que a gente podia estar fazendo mais do que a gente faz, né? De repente, algumas questões como quantos aviões a mais eu vou comprar, ou quantos deputados a mais às vezes eu vou subornar, se contasse esse dinheiro, de repente podia traduzir num volume maior de recursos que poderiam ter um certo impacto. A gente tem assistido exemplos marcantes no Brasil de que investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação tem resultados muito, muito sérios. Um exemplo disso é a nossa Embrapa, né, aqui no Brasil. A gente olha o que era a produtividade das plantações de soja aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, e o que é a produção de soja nesses países hoje, nesses estados hoje, é fantástico. Como isso aconteceu? Pelo trabalho sistemático da Embrapa, o melhoramento genético das espécies que são utilizadas hoje, né? E em muitas outras áreas de atuação na área agrícola. Veja a área de aviação. Por que hoje a Embraer é uma empresa forte? Será que foi do nada? Aconteceu assim? Não. Aconteceu porque um grupo de militares da aeronáutica, não é, visionários lá na década de 40, de 50, fundaram um Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos, para formar engenheiros aeronáuticos.
Naquela época, ninguém imaginava que o Brasil ia um dia virar um produtor de aviões, como está sendo hoje. Mas se formou uma escola que trouxe gente de primeira linha, um dos melhores cursos de engenharia que a gente teve nesse país ao longo da década de 50, de 60, formou gente de excelente qualidade. Essas pessoas se nuclearam em torno de uma empresa inicialmente estatal, que hoje depois se tornou independente, privada, enorme, terceiro maior produtor mundial de aviões. Né? Disputa o mercado aí com o segundo, com o terceiro, quarto. Né? Tem a Boeing e Airbus e depois você tem a canadense Bombardier e a Embraer brasileira. Então, nós precisamos de mais investimento em doenças infecciosas no Brasil. Há uma preocupação do Ministério da Saúde nesse sentido. Há programas do governo. O governo atual, na sua política industrial, estabeleceu fármacos e medicamentos como uma das 4 prioridades da política industrial no Brasil, com incentivos, mas há ainda muito entrave, há muita dificuldade de nós conseguirmos trabalhar de forma mais integrada na ciência brasileira. Isso é um outro problema aí da própria comunidade científica, mas há, como eu vinha dizendo, essa preocupação e a nossa esperança é que nos próximos anos a gente possa fazer essa história mudar um pouco. Acho que tinha uma última pergunta, talvez lá em cima. Na verdade, são 2 perguntas. A primeira é que sabe-se que pode extrair para medicamentos através de produtos naturais, os fungos e as plantas, e também pode ser a síntese orgânica, pode ser reproduzir em bancado que as plantas fazem na natureza. No Brasil, eu queria saber para vocês, no grupo de vocês, qual é o mais vantajoso? Se é pela parte dos naturais ou a síntese orgânica? A segunda pergunta é se há a possibilidade de fazer uma parceria com universidades da região norte, visto que lá é uma das áreas de maior biodiversidade, e sabe também, se é do seu conhecimento, que o INPA, que é Manaus, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que trabalha com a leishmaniose, se há esse projeto de parceria com a Universidade da região norte. Obrigada. Eu acho que foram 2 excelentes perguntas. Nós temos observado que a melhor solução que a gente tem encontrado é buscar por moléculas inspiradoras na natureza, ou seja, buscar nos produtos naturais, diretamente nas plantas, aquelas moléculas que apresentam alguma atividade que são promissoras, e depois fazer a síntese química dessas moléculas e de suas pequenas modificações. Depois que a gente tem uma molécula promissora chamada composto de partida ou composto líder, esse sim a gente obtém das plantas, você vai fazendo as modificações, a gente vai decorando aquela molécula para adequá-la às necessidades de um medicamento. O medicamento, ele é uma molécula super delicada. Na verdade, não é fácil encontrar um medicamento, por isso dá tanto trabalho e por isso é tão difícil. Porque a molécula, além de bloquear aquele alvo, ela tem que ter outras propriedades importantes, né? Essa molécula eu vou tomar como uma drágia. Então ela tem que ser solúvel para poder se dissolver. Mas depois ela não pode ser muito solúvel e muito polar, porque senão ela não vai atravessar as membranas celulares. A molécula do fármaco tem que ir lá dentro da célula às vezes para atingir, né? Por exemplo, esses inibidores nossos aqui, o tripanossoma na fase crônica, ele está alojado dentro de um macrófago, que são células, ou às vezes de outras células de tecido muscular no coração. Então, se eu der um remedinho para a pessoa, esse remedinho vai ter que passar pelo estômago, atravessar, chegar na corrente sanguínea, ser estável o bastante para não ser degradado por outras proteínas do nosso corpo, enzimas e outras moléculas, que estão ali constantemente preocupadas. Quer dizer, o nosso corpo tem um sistema complexo de metabolismo de outras coisas. Quer dizer, as coisas não podem ficar muito tempo no nosso corpo, não. O nosso corpo tem o rim e todo um sistema complexo de excreção e de processamento de moléculas. Então, toma um fármaco, frequentemente ele vai ter uma vida curta no nosso corpo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado que ele tenha uma vida relativamente longa, que ele consiga atravessar as membranas do tecido, depois consiga atravessar o próprio parasita para encontrar a enzima que vai estar lá dentro dele. Então, o fármaco, além de ser uma molécula que se ligue no seu receptor, ele tem que ter essas outras propriedades de administração, de disponibilidade, de metabolismo e de excreção e de toxicidade. São os 5 fatores adicionais à
seletividade ou especificidade que o fármaco tem que ter, né? Então, você encontra uma molécula promissora, você precisa domesticar essa molécula. O que significa domesticar? Você precisa botar essa molécula lá onde ela vai precisar ser utilizada. Então, você vai fazendo, às vezes, pequenas modificações químicas por síntese, até que essa molécula esteja com as propriedades balanceadas de atividade e de disponibilidade para chegar no seu alvo. Então, a síntese é essencial. Se você pensa em produzir um medicamento em larga escala, frequentemente você vai ter que recorrer à síntese no final das contas. Mas eu não quero descartar uma possibilidade que está se tornando cada vez maior, que são os medicamentos fitoterápicos. Ou seja, hoje em dia a gente está descobrindo que é possível você utilizar os extratos diretamente das plantas, às vezes com algum processamento, porque nesses extratos você tem uma combinação de moléculas, você tem um repertório de moléculas, e às vezes esse repertório junto tem um efeito melhor do que a gente pinçar uma única molécula, que é aquela que a gente acredita que seja mais ativa, e depois ficar trabalhando só sobre ela, né? Então isso é uma alternativa que, inclusive, para a indústria farmacêutica nacional hoje, que é buscar por medicamentos fitoterápicos que possam ser obtidos diretamente das plantas, e com isso, às vezes de organismos marinhos também, né, e com isso ter uma utilização mais direta. Mas síntese é central, portanto eu acho que nesses casos de busca de fármacos, a gente nunca pode dizer, olha, eu sou corintiano ou eu sou palmeirense. Eu sou corintiano, mas isso por causa do futebol. Mas na hora da busca por novos medicamentos, não dá para dizer que eu só faço síntese ou eu só faço produtos naturais, acho que a gente tem que encontrar uma combinação. E a segunda resposta é que sim, nós já temos colaboração com grupos no Nordeste. Eu tenho um aluno de doutorado, depois pós-doc no nosso laboratório, que hoje é professor na Universidade Federal da Bahia, levou consigo parte desse nosso projeto, está também garimpando por moléculas, por extratos, e a gente tem cada vez mais procurado interação. Temos também uma interação boa com a Universidade Federal de Alagoas, talvez devêssemos ter mais interação com a Universidade Federal do Pará e da Amazonas. Só vou mencionar laser, homeopatia, como você já falou, né? E à medida que a pesquisa nacional tem 20 anos e tem a Resiste Amazônia no Brasil, será que não haverá mesmo, mundialmente, né, haverá uma necessidade de pesquisar novos fármacos, né, independente de nacionalismo, né? Certo. Então, haver uma pressão justamente para dizer que se for por aqui, vai demorar para sempre. O senhor está muito certo, por isso eu advoguei aquela questão de que não proteger não basta fechar fronteiras, porque isso é uma bobagem. A Amazônia, tem a Amazônia brasileira que você pode fechar, mas tem a Amazônia peruana, tem a Amazônia colombiana, tem a Amazônia das Guianas, em que a biodiversidade vai ser muito semelhante. Então, se nós continuarmos aqui simplesmente deitados em berço esplêndido, como diz o nosso hino, né? Mas só deitados, a gente não vai avançar. Então é preciso avançar. Há uma preocupação genuína e construtiva, acho que internacional, de que a gente tem que se preocupar em preservar a Amazônia por ser um berço e uma sede, uma fonte de biodiversidade fantástica. Nós temos ali, temos que ter um cuidado muito grande para evitar que a gente destrua ainda mais aquilo que já foi destruído, exatamente porque ali pode ter, né, recursos naturais importantíssimos que a gente não está aproveitando. Por outro lado, isso pode também nos deixar vulneráveis, porque há uma preocupação internacional e às vezes até pessoas, né, no mundo defendendo que a Amazônia devia ser do mundo e não do Brasil. Então a visão de internacionalização da Amazônia, isso é um problema nacional, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Mais uma vez, não adianta simplesmente pensar em proteger, é preciso aproveitar de forma sustentável, cuidadosa, e é o único jeito da gente progredir. Agora, como o senhor disse, se a gente não fizer, outros vão fazer. E melhor que façam, porque nós precisamos desses medicamentos, né? Melhor seria se nós mesmos pudéssemos fazer, especialmente se fosse para as nossas doenças, porque infelizmente os que estão lá fora possivelmente vão até fazer, mas talvez não para aquelas doenças que são hoje aqui muito importantes. Eu citei uma, doença de Chagas, mas esquistossomose é uma doença extremamente séria aqui no Brasil.
Leishmaniose, tanto na forma visceral quanto cutânea, também é um problema extremamente sério. Nós temos o problema de malária, também muito importante nas regiões mais ao norte do nosso país. E outras doenças como toxoplasmose, e dengue, que é um problema seríssimo, né? Dengue agora com as evidências, com as ocorrências de dengue hemorrágica, são doenças tipicamente de países tropicais e nós temos que nos esforçar para tentar resolver um pouco desses problemas. Foi uma curiosidade minha, o seu tratamento, a sua linha de pesquisa seria com relação à destruição do parasita. E a presença do parasita criando um processo inflamatório no tecido, nessa linhagem também haveria alguma pesquisa? Você quando vai pensar num parasita, a gente nunca pode imaginar que o parasita está sozinho. Ele está dentro de um hospedeiro. E essa relação entre o parasita e o hospedeiro é que produz o resultado que é a doença. Então a doença raramente é só devida ao fato de que o hospedeiro está ali produzindo alguma coisa. Muitas vezes a doença é uma via de duas mãos. Você citou um caso importante, ou seja, às vezes há uma hipótese especificamente sobre a doença de Chagas de que o parasita, ao se alojar nos nossos tecidos, expõe umas proteínas que fazem com que o nosso próprio organismo reaja de forma, né, imune àquela presença. Então, o inchaço do coração e os efeitos que ele produz, por exemplo, as deficiências cardíacas associadas aos pacientes chagásicos, podia ser efeito muito mais da reação inflamatória do que a toxinas ou outras coisas negativas produzidas pelo próprio parasita. Isso é extremamente importante, acho que a gente tem que olhar isso com um certo cuidado. Há pessoas, né, estudando isso, tem grupos em São Paulo que advogam que a hipótese da reação autoimune é a principal para a doença de Chagas. Cada vez mais tem se confirmado de que é a carga parasitária, o número de parasitas que no final das contas acaba produzindo o efeito da doença, mas a gente não pode descartar essas possibilidades. Infelizmente não é o nosso caso, nós temos olhado o problema pelo lado parasita, mas certamente tem pessoas olhando o problema pelo lado da reação do hospedeiro humano à presença do parasita. Alguma outra pergunta? Acho que podemos... Bom, vamos agradecer essa magnífica palestra do professor Dácio Sorriso. Obrigado por vocês. Eu gostaria de lembrar vocês que no próximo mês, no dia 21 de junho, nós teremos a palestra seguinte do projeto, que vai ser sobre buracos negros, essa cosmologia, produzida pelo professor Daniel Vanzella, também do Instituto de Física de São Carlos.